E a gente também segue aqui a nossa cobertura sobre a libertação dos reféns em Gaza para conversar com o professor de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco, que é o professor Sidney Leite, que se junta à nossa cobertura nesta manhã de sábado. Professor, muito bom dia para o senhor, obrigado por ter nos atendido. E gostaria de uma análise sua a respeito desta fase do cessar-fogo e do cumprimento das partes e da libertação das reféns que nós vimos hoje mais cedo. Olá, é um prazer falar na CNN. Veja, mais um capítulo importante, não é? Porém, um processo, mesmo nesse momento de cessar-fogo, que se apresenta com um substrato de dramaticidade bastante elevado, não é? Um acordo que foi elaborado, desenvolvido aí há aproximadamente um ano, mas ele tem essa característica de etapas, não é? Que, sem dúvida, como você falou muito bem um pouco antes, não é? É um momento muito auspicioso do cessar-fogo, de levar a cabo, né, ações humanitárias na faixa de Gaza, libertação de reféns de um lado, de prisioneiros do outro lado, mas tem essa dimensão dramática, não é, de episódios, o que traz uma certa insegurança de que, em algum momento, isto pode não funcionar como todos nós desejamos. Professor, a gente viu nas imagens hoje, um pouco mais cedo, no momento da libertação, até no momento em que as agências de notícia liberaram o sinal para a imprensa internacional, a gente viu uma organização muito forte, com muitos militantes do Hamas armados, né? Tradicional aquela imagem de ver, né? A simbologia disso tudo é bastante representativa, e eles montaram este palco, diferente da outra vez que houve a transferência das reféns entre os carros. Agora houve a montagem de um palco, parece para dar uma espetacularização a este fato. Como que o senhor vê isso? Seria uma demonstração de força do Hamas no meio de todo este conflito? Você tocou num ponto muito importante. Me chamou muita atenção quando da devolução, né, da entrega das 3 primeiras reféns, nós vimos ali um quadro um tanto quanto caótico, porém, a presença sistemática de soldados, de militantes, não é, armados, fortemente armados, do Hamas, o que demonstra que o Hamas está ainda vivo, não é, atuante, e tem uma dimensão importante, parece-me, para a própria continuidade do acordo nas próximas etapas. Como reagirá o atual governo de Israel, não é, com essa demonstração de que aquele objetivo, não é, da guerra contra o Hamas, de eliminar o Hamas, ele não foi alcançado, não é? Há informações de que o Hamas conseguiu, nos últimos meses, arregimentar aproximadamente 20 mil novos soldados militantes, o que causa uma apreensão, não é, para as próximas etapas, na medida que deve existir uma pressão no interior do governo Benjamin Netanyahu de grupos extremistas que não aceitam que o Hamas continue a existir e que, portanto, defendem uma guerra permanente. A gente sabe também, professor, que esta primeira fase do acordo também exige que Israel saia, né, deixe os postos que fazem parte do território palestino, o que poderia, é claro, melhorar as condições militares do Hamas. A gente, neste período agora do cessar-fogo, o senhor avalia que estamos mais perto do final da guerra ou seria apenas um capítulo em meio a todo este conflito que dura pelo menos 15 meses nesta etapa? Sem dúvida, a segunda opção que você me apresenta, né? Estamos vivendo mais um capítulo. Veja, este acordo, ele é muito
bem-vindo esse cessar-fogo, na medida que para os dois lados, não é, ele traz benefícios, principalmente do ponto de vista humanitário. Eu diria que, portanto, é um acordo tático, porém ele não apresenta um planejamento a longo prazo. Como vai ser o dia de amanhã em Gaza? Como será a governança, a gestão de Gaza, né? Hoje Gaza é o quê? Basicamente um amontoado de entulhos sem fim. Como vai ser reconstruída, né, Gaza e principalmente o poder governante, quais são as forças aliadas? O Hamas vai participar desse processo? Não vai participar? Até que ponto o governo de Israel, seja ele qual for até lá, vai aceitar um cenário de que um grupo que se opõe, não é? Aliás, uma das essências do Hamas é eliminar o Estado de Israel. Como fica esse cenário complexo nas próximas etapas? Não há uma resposta. Veja, nós temos um acordo também que não é tão divulgado entre o governo de Israel e o governo do Líbano. O soldado de Israel ocupou hoje o sul do Líbano, e eles deveriam se retirar por esse acordo entre hoje e amanhã. Israel já disse que não vai sair do sul do Líbano, aí é um outro embate contra o Hezbollah, mas sem dúvida dentro do mesmo contexto. Então, há muitas interrogações. Nós estamos vendo aí as imagens, como você falou muito bem, se montou um palco, uma espetacularização que, em última instância, propaga, difunde um poder, né, de um Hamas vivo e de um Hamas combatente. Então, o senhor avalia que o Hamas, nesse cessar-fogo, sai até mais vencedor do que Israel? É uma pergunta difícil de responder. Se nós levarmos em consideração que se imaginava um Hamas destruído, um Hamas sem perspectivas, as imagens mostram exatamente o contrário. A minha maior apreensão é o impacto dessas imagens para o desdobramento das próximas fases do acordo. Esse acordo ele é muito frágil. A possibilidade de retroagir, não é, de que as tropas israelenses voltem a ocupar sistematicamente a faixa de Gaza e, concomitantemente, o retorno dos embates, ela é alta, ela não é baixa, não é? Então, os riscos são enormes. Eu diria que a história, você falou em capítulos, ela tem vários capítulos. Mudam-se os personagens, mas o enredo permanece constante. Estamos ainda muito mais distantes da paz e ainda próximos de novos embates. O cheiro de pólvora ainda está no ar. Professor, o que nós podemos esperar, portanto, dessas demais fases do cessar-fogo? Lembrando que a primeira fase tinha a libertação dos reféns em troca dos 33 reféns em troca de alguns prisioneiros, incluíam mulheres, principalmente crianças, homens mais velhos e aquelas pessoas que estavam doentes e feridas. Agora a gente vai verificando também um pouco desse avanço das fases do acordo, recebendo, dá para dizer assim, proporcionalmente o número de reféns por prisioneiros, até termos a entrega de corpos e o fim desse cessar-fogo de 12 semanas. A linha tênue que o senhor vai nos avaliando, vai montando em meio a tudo isso, o que nós podemos esperar a mais durante essas próximas semanas? Bom, nós estamos na primeira fase. Essa primeira fase, ela tem exatamente essa característica que você acabou de nos apresentar, né? Nós temos a troca de reféns por prisioneiros. Até hoje, não é? Essa troca que está sendo efetivada hoje, tudo está correndo dentro do planejado. Concomitantemente, nós temos os palestinos que se deslocaram do norte para o sul de Gaza durante o conflito, eles estão voltando, não é?
estão voltando e estamos vendo também dramas dessas famílias que voltam e não encontram mais as suas casas, não encontram mais nenhuma referência da cidade, não é? Que deixaram, a cidade que foi completamente bombardeada. Estamos falando aí de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Aí nós temos aí o início da segunda fase, que seria a preparação de uma transição para a saída completa, não é? Das forças militares israelenses e a volta de um governo palestino em Gaza. Não é? Estes acordos, esses detalhes desta segunda fase ainda não estão fechados. Vai depender muito do esforço diplomático, da mediação dos atores regionais, não é? O Catar, o Egito, é possível que até outros atores regionais participem desse esforço diplomático. Se espera um maior protagonismo da Arábia Saudita, que é uma líder regional importante. E aí nós temos também, para fechar a minha resposta, um outro ator importante que é o governo norte-americano. Qual vai ser o comportamento do governo norte-americano na próxima fase? Toda essa primeira fase teve como, digamos, mentor, quase que patrocinador, o presidente Biden. O presidente, a partir de agora, não é, o ator que vai representar os Estados Unidos nesse processo é um novo governo liderado pelo presidente Trump. Então, é um cenário também muito mais com interrogações do que com respostas claras. Professor Sidney Leite, professor de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco, te agradeço muito por estar aqui com a gente nesse início de manhã e por nos ajudar a entender qual é o impacto destas fases que nós vamos acompanhando aqui da guerra. Um forte abraço, até uma próxima.